Olá, queridos, hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías 40 a 42. Lembre-se, antes de você assistir os vídeos, leia as porções específicas para que você tenha o melhor proveito, tá bem? No capítulo número 40, é uma coisa impressionante aqui, vai falar sobre que Deus é maior do que as nossas circunstâncias. Por que isso é importante? Porque de alguma forma, no capítulo anterior, no finalzinho ali do capítulo, no verso número 7, ali Isaías 39, 7 vai dizer assim: alguns dos teus filhos que procederem de ti e que tu gerares serão levados cativos para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Aqui faz referência à primeira vez sobre o cativeiro babilônico. Só para refrescar a tua memória, a Síria levou para o cativeiro o reino de Israel, o reino do norte, mas o reino do sul, o reino de Judá, seria levado pelos babilônicos, por Nabucodonosor. Então esse versículo aqui específico do capítulo número 39, verso número 7, está falando então, olha, ainda Jerusalém, reino de Judá, que eu tenha protegido vocês contra os assírios e os destruído de forma poderosa e milagrosa com as minhas próprias mãos, vocês serão levados prisioneiros, cativos pela Babilônia. Como que você acha que ficou então o povo de Israel? E isso é uma coisa tão interessante que a partir do capítulo número 40 até 66, porque o livro de Isaías tem 66 capítulos, vai falar então, o profeta Isaías vai falar então sobre o povo judeu do futuro. Sobre esse cativeiro da Babilônia, sobre mais tarde, depois desse cativeiro, a libertação do povo de Deus pelo Senhor, a volta a Jerusalém para a restauração de Jerusalém. Então, do capítulo número 1 até o 39, falou então Deus julgando o pecado do seu povo, corrigindo, disciplinando e também lutando contra o rei da Síria, defendendo então Jerusalém. Mas o capítulo número 40 até o 66 vai falar então sobre esse povo futuro de Israel, esse povo futuro dos judeus, ao qual Deus iria ministrar no coração do profeta Isaías. Até o capítulo número 39 é sobre o povo presente. Do capítulo 40 para frente é sobre esse povo futuro e as coisas futuras que aconteceriam. Inclusive algumas coisas até futuras que aconteceriam aqui do capítulo número 40 ao 66, refere-se ao final dos tempos. Olha que coisa mais interessante. E uma coincidência, uma coisa impressionante. Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Do capítulo número 1 até 39, quando ele fala do povo local, do judeu daquela época, a condenação do pecado, defenderia contra o rei da Síria Jerusalém, 39 capítulos, como se fosse 39 livros, que é o Antigo Testamento. Olha que coisa interessante, acusando os pecados do seu povo. Mas o capítulo número 40 até o 66 não é mais contundente essa relação, ou essas revelações que Deus dá ao profeta Isaías, daquilo que vai estar acontecendo, é sobre futuro, restauração, libertação. Seriam sim levados cativos, seriam sim, a angústia viria sim sobre eles, mas eles seriam restaurados, Deus faria nova todas as coisas, estaria com eles. Olha que coisa preciosa, como se fosse a época da graça. É bem certo que quando a Bíblia foi escrita, ela não foi separada nesses capítulos, foi mais tarde que a Bíblia foi subdividida nisso, mas é muito interessante a gente prestar atenção nessas coisas. Então no capítulo número 40 vai falar ali sobre que Deus é maior do que as tempestades da nossa vida, do que as nossas dificuldades, os problemas e obstáculos que a gente tem enquanto vive. Deus, o nosso Senhor, Ele é maior do que as nossas circunstâncias. Que circunstâncias eram essas? Que Deus havia profetizado através de Isaías que Jerusalém seria levado cativa pelos babilônicos. E isso veio como imagine que notícia é essa no coração do povo hebreu, do povo judeu, do povo de Israel, do povo de Deus. Mas Deus disse para ele: olha, eu vou fazer isso por causa do pecado de vocês. Diz o verso número 2. Confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que se cumpriu o tempo da sua luta, e que o seu pecado foi perdoado e já recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Olha que coisa mais interessante. E olha que coisa mais preciosa nesse mesmo capítulo, quando Deus diz que eles serão levados cativos por causa do pecado, mas isso vai ter um fim. Deus de alguma forma vai restaurar eles, porque Deus é maior do que as nossas dificuldades e circunstâncias. E no verso número 3 vai falar sobre vós o que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus.
Olha que coisa mais interessante, esse versículo faz referência a João Batista, né? Como diz em Marcos capítulo número 1, né? Versos de 1 a 4. Olha que coisa mais interessante. A partir daqui do capítulo número 40 é um novo discurso, é uma nova forma de Deus falar com o profeta Isaías e de Isaías dizer ao povo de Deus. Você vai perceber isso nos próprios vídeos e capítulos e na sua leitura diária. E de alguma forma acontece algo mesmo aqui sobrenatural, precioso, realmente dá uma guinada na mensagem e a gente precisa aprender muito isso. O verso número 9 diz, aqui está o vosso Deus. De alguma forma, a partir do verso número 12 até o verso número 31, e melhor até dizendo, do capítulo número 40 ao 48, vai falar sobre as grandezas de Deus. Você vai perceber que a partir do capítulo número 40 ao 66, vão ter 3 grandes divisões. Do capítulo 40 ao 48 vai falar muito sobre Deus e sobre as grandezas de Deus, depois vai falar sobre Jesus Cristo, o servo, e depois sobre o Espírito Santo em Israel e no seu povo. Então olha que coisa interessante, a partir de agora até o final do capítulo do livro de Isaías, a Trindade vai estar aqui inserida. E então no capítulo número 40 ao 48 vai falar sobre as grandezas de Deus e eu quero que você esteja percebendo disso. Porque a tua fé tem que estar nele, você tem que ter compreensão de quem é o seu Deus. Porque diante dos obstáculos, circunstâncias, dificuldades, diante da morte, não importa. Diante da pobreza, miséria, das percas da vida, tenha bem noção quem é Deus e da sua grandeza. E ali diz o verso número 12 do capítulo 40. Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Imagine as águas, Deus com a mão criou os mares e mediu os mares. Deus criou o céu com o palmo das mãos. Você tem noção disso, dessa grandeza? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro, como diz o verso número 13? Quem deu algum conselho para Deus? Quem o guiou em algum instruiu quando ele estava criando os céus e a terra ou quando ele estava fazendo o homem ou a mulher? Olha que coisa mais preciosa. Quem ele pediu conselho, diz o verso número 14. Quem lhe deu conhecimento, também no verso número 14. A quem podeis comparar a Deus, diz o verso número 18. Então perceba, isso vai tá rico nesses 8 capítulos, 40 ao 48. Vai estar rico essas informações sobre a grandeza de Deus. Não há ninguém como ele. Quando você gaste tempo nisso, tenha paciência, não vá rápido nessas porções da Bíblia. Vá com uma lupinha, olhe bem atentamente e devagar. E perceba a grandeza do Deus que você serve. Que isso fortaleça a tua fé, te encoraje. Que isso mude a forma como você ora e pensa em Deus. Porque nós precisamos ter compreensão do tamanho, da grandeza dele. Que isso gere em nós muita mais dedicação, amor e temor e respeito. Dedicação e devoção em nome de Jesus Cristo. E então no capítulo número 41 vai falar sobre ele é o único Deus, que ele que faz surgir as coisas, ele que entrega autoridade às pessoas. Quem pode questioná-lo como ele pode agir? A Bíblia diz no verso número 4 que ele é desde o princípio, o primeiro e o último. Olha que coisa mais preciosa. E do verso número 8 até ali o verso número 29, final do capítulo número 41, ele vai falar sobre que o Senhor, o nosso Deus, ele é maior do que os nossos medos. Primeiro ele falou que Deus é maior do que as circunstâncias que a gente passa. E agora ele vai dizer que é maior do que os nossos medos. Porque no verso número 8 diz, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Olha que coisa interessante. Diz o verso número 10, não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, diz o verso número 10. O verso número 13 diz, não temas, eu te ajudarei. O verso 14 diz, não temas, ó bichinho, né? Ou ó vermezinho de Jacó. Então olha que coisa interessante. Por que Deus é maior do que os nossos medos? Por que Deus está dizendo aqui, não tenha medo, eu vou te sustentar. Não se assuste, eu vou com você. Não se preocupe, eu te ajudo. Eu vou te ajudar, eu vou te livrar. Eu vou te restaurar. Por quê? Porque a profecia é de cativeiro babilônico. A profecia, o anúncio do futuro é que eles seriam subjugados, conquistados pela Babilônia. Então Deus está dizendo, olha, não tenham medo, mesmo que isso aconteça, eu vou estar com vocês não estão sozinhos. E eu quero chamar a atenção aqui duas formas como Deus chama o seu povo. Primeiro de vermezinho de Jacó, e depois de servo meu.
né? Vermezinho diz ali no verso número 14 e servo meu no verso número 8. E é bem isso mesmo. Servo, irmãos, é a maneira como nós vemos, aliás, verme é como a maneira como nós vemos nós mesmos. E servo é, pela graça de Deus, é o que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos adotados por Cristo. Uma coisa muito impressionante que chama a minha atenção é aquilo que diz o verso número 29 do capítulo número 41. Todos são uma ilusão. As suas obras não são nada. As suas imagens de fundição apenas vento e ilusão. Deus está falando do quê? De ídolos, de imagem de escultura. De imagem que as pessoas faziam nessa época e fariam também no futuro, com gesso, de madeira, de ouro, de prata, não importa, mas que alguém, um ser humano, ele elaboraria e a essas imagens eles se prostrariam, orariam e adorariam. Deus está dizendo que isso, os ídolos, não são nada. A Bíblia diz, são vento, são ilusão, não prestam para nada. Olha que coisa interessante. Capítulo número, então, 42, vai falar sobre o servo do Senhor, o Messias. Sobre o Cristo, né? Messias no hebraico, né? Cristo no grego. Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, a quem me alegro. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Diz o verso número 1. Olha que coisa mais interessante. A Bíblia diz sobre o Messias, o Cristo, irmãos, no verso número 6, que ele seria o mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Pense, luz para as nações, por quê? Porque elas estão em trevas. Perceba uma coisa, se você não está em Cristo, você está em trevas. Você não enxerga direito as coisas, você não está percebido da realidade desse reino, tanto físico quanto espiritual. Você acha que está fazendo uma coisa certa que é totalmente errado aos olhos de Deus. Saiba de uma coisa, se você não está em Cristo, você está em trevas, você está cego. Você precisa viver em Cristo Jesus. Mas o verso número 7 diz que Ele é o que abre os olhos dos cegos, que tira da prisão os presos. Olha que coisa mais interessante. E aqueles que habitavam em trevas. Olha que coisa mais espetacular. E diz o verso número 8, um outro texto bíblico impressionante. Eu sou o Senhor. O tempo inteiro você vai ver isso nesses 8 capítulos, do 40 ao 48, Deus dizendo, sou eu que quero, eu que faço, assim determinei, assim estabeleci. Diz o verso número 8, eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Deus não dá sua glória para ninguém. Tem uma coisa, Deus ama muito você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem uma coisa que Deus ama mais do que o mundo, tem algo que Deus ama mais do que o ser humano, tem algo que Deus ama mais do que você. Ele mesmo. Deus ama mais Ele mesmo. E ele diz aqui que ele não dividiria sua glória com ninguém. Então, cuidado quando você se acha a última bolachinha do pacote. Cuidado quando você acha que é o rei da cocada. Cuidado quando você acha, não, de alguma forma Deus tem que... Não, ele ama mais a si mesmo. Entenda, ainda que ele o ame muito, mas ele ama mais a si próprio. Um outro texto impressionante, e eu quero terminar dizendo esse vídeo, é o verso número 25, diz assim... Depois desse tempo todo de cativeiro, né, da Babilônia e da própria restauração do povo de Deus, olha como termina o verso número 25. Isso aqui é uma profecia, são revelações do futuro, ainda não aconteceram. Então o Senhor derramou sobre Israel a fúria da sua ira e a violência da guerra. Ateou-lhes fogo ao redor, mas eles não perceberam. Também os queimou, mas eles não deram atenção a isso. Olha que coisa mais interessante. Deus vai permitir que a Babilônia os leve escravos, os conquiste, entre em Jerusalém, na Terra Santa, os leve prisioneiros, os faça eunucos então na Babilônia, mas com toda essa disciplina, com toda essa angústia toda, com todas essas varas que Deus vai usar, o povo de Deus não vai perceber e não vai entender. De alguma forma, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles abandonaram uma coisa importante, que era a idolatria, mas eles não tiveram prazer da adoração e da busca a Deus. Olha que coisa impressionante. Será que isso é possível?
Será que, como Israel, é possível a gente deixar certas coisas quando então se encontra com a graça de Deus e reconhece então certas coisas e até a gente deixa certas coisas, mas não agrega outras? Será que é possível a gente deixar certos pecados, como a idolatria, mas não gerar dentro de nós a alegria e o prazer de buscar e de adorar a Deus no nosso dia a dia? Olhe para dentro do teu coração e olha o que tem acontecido com você e olhe como está a tua relação com Cristo Jesus e com Deus. Preste bem atenção, deixe Deus ministrar isso no teu coração e acerte as coisas, coloque em ordem tudo isso em nome de Jesus, porque Deus quer um bom relacionamento com você. Deus te abençoe muito.